Aqui na CM Capital a gente quer que você conheça não só todos os fundos de investimentos, mas também como que funciona as gestoras que cuidam desses fundos. Fundo a fundo. Viemos conhecer a Estúdio Investimentos e eu vou mostrar para vocês como que funciona todo esse mundo. Vem comigo. E aí, Olá, Breno. Tudo bem? Tudo bem? Fala pessoal, nós estamos aqui com o Breno, que ele é gestor da Estúdio Investimentos. A Estúdio que completou 10 anos recentemente e nada melhor do que a gente conversar com o gestor para contar tudo pra gente, não só a história desse sucesso, mas também ele prometeu que vai contar como que ele entrou no mercado financeiro e qual é a história dele. Fala Breno, tudo bem? Como é que tá, Guilherme? Tudo bem? Tudo ótimo. Antes de tudo, pra gente da CM é uma honra estar aqui. Muito obrigado aí pelo convite, viu? Legal. Queria ouvir de você, qual que é a sua história no mercado? Como que você entrou no mercado financeiro? Tá bom. Bom, é legal ter a oportunidade sempre de falar um pouquinho da casa, né? Explicar quem está por trás do fundo aqui tomando as decisões e vocês entenderem também como que é gente como todo mundo, né? Que está aqui estudando e tentando tomar as melhores decisões de investimento. Eu fiz faculdade de engenharia de produção aqui na UFRJ, né? Que era uma faculdade legal, era mais legal ainda na minha época, né? Acabei fazendo esse curso também. Fiz engenharia de produção. A gente vê no mercado às vezes muito economista, muita administração, mas está entrando bastante engenheiro agora, né? Se você botar em perspectiva até lá atrás, mesmo os grandes economistas brasileiros, muitos deles são formados em engenharia, né? O Pedro Malan é engenheiro, tem uma turma grande de engenheiros, o André Lara é engenheiro, se não me engano, de formação, e que depois foram se especializando e fazendo mestrado e doutorado. E nessa época que eu estava entrando na faculdade, a gente estava começando a viver o sucesso do Plano Real, né? O Plano Real foi em 94, a gente teve alguns anos de teste para ele ir realmente começando a funcionar. Eu, quando entrei na faculdade em 98, eu já tinha um pouco dessa perspectiva de querer trabalhar no mercado financeiro, conheci amigos dos meus pais e tal, e me aconselharam exatamente a fazer engenharia e, se fosse o caso, no futuro fazer um mestrado em alguma coisa mais técnica, mais específica, né, para a economia. Acabou que eu nunca fiz o mestrado em economia, até fiz uma pós-graduação depois, mais em direito societário, mas já com essa cabeça de analisar bem as companhias, entender os negócios e tal. Mas entrei no Opportunity ainda como estagiário, que era uma casa muito tradicional de seleção de estagiários aqui no Rio, com um programa muito abrangente e de formação muito completo, em que você passava por várias áreas. Era um processo parecido com os processos de trainee em grandes empresas. Como se fosse uma escola mesmo, né? E que eles tinham muito essa preocupação de formar, sabe? De formar, você passando pela área de renda fixa, pela área de bolsa, pela área de risco, pela área macroeconômica, em que você tivesse a oportunidade de ir aprendendo um pouquinho de cada coisa. E eles também tendo a oportunidade de identificar onde que você estava melhor adaptado para poder andar, né? Aqui na Estúdio, eu sou o gestor do fundo, como você comentou, junto com a Beatriz Fortunato, que a gente tem esse processo de cogestão aqui. Quando a gente falar um pouquinho da casa, eu vou entrar mais nesse detalhe. Mas eu queria puxar ela para dentro do barco até para falar nesse processo de como é que eu comecei. A gente começou muito parecido, porque a gente fez a mesma faculdade, era da mesma sala. Entramos nesse programa de estagiário do Opportunity, ela entrou um pouquinho antes de mim, eu entrei depois, a gente trabalhou junto no Opportunity. Ela foi antes para a Arx, saiu do Opportunity direto para a Arx. Eu saí do Opportunity, fui fazer Private Equity durante um tempo, e aí voltei a me juntar a ela como já o grupo de analistas que formava o comitê de investimento dos fundos de ação da RX. Né, Acho que já estava escrito no destino isso, né, para se encontrar. E foi curioso, bom pro mercado, né? Foi assim, acabou que a gente se complementa muito, né? Eu acho que tem visão bem complementar, assim, e habilidades complementares. Já estamos trabalhando junto há muito tempo e aqui na Estúdio já tem 10 anos que a gente toca os fundos, né? Então, é um processo que funcionou bastante bem e a gente tem uma trajetória bastante parecida, principalmente no início, mas bastante parecida de como é que a gente começou no mercado. Legal. A gente estava batendo um papo aqui antes, aí o Breno, antes da gente começar a gravar, e teve 3 palavras que eu prestei bastante atenção, que me chamou muito atenção. Uma que foi filosofia, a outra que foi meritocracia e a outra que foi cogestão. Queria que você contasse pra gente a história da Estúdio, que, como eu falei, completou 10 anos, né, recentemente. Isso. E sobre essas 6 palavras aqui.
que vocês prestam muita atenção e se baseiam muito nisso. Legal, não, ótimo. Acho que a ideia realmente são coisas muito importantes na formação da companhia e como a gente consegue evoluir no tempo, né? Acho que a meritocracia, sem dúvida nenhuma, é um processo de todo dia, né? É um processo que você vai praticando e botando para funcionar todo dia. Então, a gente começou 10 anos atrás, né? Era um grupo, o principal grupo que hoje toca a companhia era um grupo muito novo naquela época, né? Eu, a Bia e o Pedro, que somos ainda os sócios fundadores que estamos hoje controlando a empresa, a gente naquela época tinha 30 anos, ou menos de 30 anos, 10 anos atrás, né? E quando a gente veio com essa ideia da formação da companhia, que a gente saiu da Arx, querendo montar uma casa muito focada em ações, né? E aí focada em uma única estratégia, essa é uma diferenciação bacana da casa, que muitas vezes você escuta que é uma casa focada em ações, né? Ou focada no mercado acionário de maneira geral, mas a gente sempre teve, até vindo de outras casas que são multiprodutos, que tinham várias estratégias diferentes, com várias equipes, a gente tinha uma preocupação muito grande em ter todos os nossos esforços voltados para ter um produto onde tivessem nossas melhores ideias a todo momento. Então eu não tenho, como algumas casas focadas em ações, né, que cada uma tem o seu modelo de dar certo, mas na nossa visão, a gente não tem um fundo long bias, um fundo long only, um fundo de valor, um fundo de dividendo, um fundo de small cap, que o tempo inteiro, além de achar boas ideias, você tem que identificar para onde é aquela ideia. Né? Pô, tem uma ótima ideia aqui que vai ficar boa no long only. Mas como usar, né? Que vai ficar boa no long bias, que é uma boa estratégia de valor, então eu vou usar no long short. Para a gente, nos diferentes momentos do tempo, a melhor estratégia vai variando. Então, nos piores momentos ali do governo PT, a gente tinha muitas ações pagadoras de dividendo, com ótimos negócios, muito resilientes, que a gente sabia que, apesar do que estava acontecendo, eles iam sobreviver de maneira bem sucedida, mesmo num momento horroroso. Quando o momento vai mudando, você toma a decisão de ter coisas que não eram tão resilientes assim, mas que num ambiente de vento mais favorável podem ser ótimas estratégias de investimento. Um negócio que tem uma oportunidade de crescimento muito grande, que é menorzinho hoje, que não tem tanta eficiência assim, mas que está muito bem posicionado, que a estrutura societária não é tão alinhada, mas que com um vento a favor, com uma demanda enorme de real estate, por exemplo, né, de novos imóveis, pode ser uma excelente estratégia de uma empresa que tem um land bank bom, bons terrenos, está posicionado numa região boa e que vai lançar excelentes imóveis e ter retorno bom. Pode ser um ótimo investimento, que ia ser horroroso em outro tempo. Então, você poder ter a flexibilidade de, a cada momento, proporcionar para o seu cotista, para o seu cliente, ter a sua melhor ideia, né? Porque a melhor ideia no momento de bull market é um fundo long only de valor que está correndo atrás de bons negócios que vão crescer para caramba. A melhor estratégia para o seu cliente num mercado mais desafiador, com o juro alto, com as coisas dando errado, com a economia andando de lado, não é essa a estratégia. É uma estratégia com mais caixa no fundo, com empresas mais resilientes, mais defensivas, com algumas proteções, estratégia de proteção. Então, o que a gente faz, né, a forma como a gente vê esse negócio, o valor de você ser focado em uma única estratégia e estar 100% dedicado àquilo, é que o tempo inteiro o seu cliente está junto com você no que você acha que é melhor. Você não tem que ligar para ele e falar, olha, agora resgata desse fundo, bota naquele, que é um negócio sempre complicado de fazer, principalmente em pessoa física que paga imposto toda vez que saca do fundo, né? Então, é um negócio realmente complicado. Então, na formação da casa, né, voltando, deu uma volta enorme, mas na formação da casa, a gente tinha uma preocupação muito grande de ter todos os nossos esforços voltados com esse foco, de ter um único produto, uma única estratégia, né, com um único horizonte de investimento. Uma preocupação muito grande com o alinhamento, que é aquilo que a gente estava falando, né, e trazer a meritocracia para esse alinhamento. Então, quando a gente começou a companhia lá atrás, com essa turma mais nova, que hoje toca o fundo, toca a empresa e tal, a gente tinha sócios que eram importantíssimos institucionalmente para a gente dar aquele passo, né? Analistas com um passado legal, com um histórico bacana, com uma capacidade técnica boa, ainda não tinham a reputação necessária para montar um negócio do zero. A gente, quando começou lá atrás, tinha 3 sócios
em outro estágio da vida, um pouco mais velhos, com uma reputação construída ao longo de muito tempo, né? O Murilo Ferreira, o Gabriel Stoliari e a Glória Serra, que tiveram com diferentes características importância fundamental para o negócio. O legal é que acaba aglobando tudo, acaba juntando, né? Cada um tem uma característica diferente, acaba acrescentando de uma forma diferente para o negócio para crescer. E o que é muito importante, Guilherme, é que no tempo você tenha flexibilidade e regras claras para ir ajustando a importância a cada momento. Acho que o mesmo conceito que a gente estava falando aqui um pouquinho do fundo, que a cada momento o que é mais importante vai ganhando relevância dentro do fundo, na empresa, de maneira suave, gradual, no tempo, né? Ao longo de 10 anos a gente conseguiu fazer isso muito bem. Quem era muito importante para a empresa nos primeiros 2 anos, não necessariamente vai ser importante para caramba daqui a 8. Né? Então, essa ideia de você ter um processo de avaliação bem feito, um processo de flexibilidade de movimentos societários que acontecem, no nosso caso, de 2 anos e meio em 2 anos e meio, em que a gente senta, faz uma avaliação de todas as avaliações que a gente fez semestrais, para ver quem foi muito importante, contribuiu muito com o resultado, quem foi muito importante, contribuiu muito com captação. E aí que entra até uma palavra que eu falei aqui no começo, que é a filosofia, né? Exatamente. Aconteça o que acontecer, tem a filosofia da empresa. Exatamente. É uma ideia de que a empresa é maior do que as pessoas. Pessoas que foram importantíssimas institucionalmente no início, 10 anos depois, a empresa está onde está, com o patrimônio que tem, com esse histórico de rentabilidade, porque a gestão foi bem feita, porque as análises das companhias foram feitas com diligência, porque a seleção e equilíbrio dos ativos dentro do portfólio foi muito bem feita, porque comercialmente a gente conseguiu fazer ótimos relacionamentos que duram até hoje, porque administrativa e corporativamente a empresa foi bem administrada. Então, essas pessoas que foram responsáveis por esse caminho até hoje são as pessoas mais importantes no quadro societário da empresa. E daqui a 10 anos, dependendo do que acontecer, novas pessoas podem ter se integrado a esse novo quadro societário ou crescido de maneira relevante do ponto em que estão hoje, sempre preservando esse conceito de estar agregando para a empresa, fazendo o negócio evoluir e tal. A gente falou um pouco aqui da empresa, o pessoal de casa conheceu a Estúdio, né? A gente pode dar uma volta aqui para mostrar para o pessoal, que com certeza devem estar bastante curiosos. Claro, vamos lá, vamos conhecer a empresa. Para o pessoal de casa que não sabe, os fundos da Estúdio Investimentos já estão disponíveis para investimentos no portal da CM. E, Breno, queria que você contasse para o pessoal de casa que está bastante curioso sobre esses fundos de investimentos. Claro. Bom, a gente falou muito lá sobre o foco, né? Sobre a estratégia de você estar o tempo inteiro buscando alocar da melhor forma possível as nossas ideias todos os dias nos produtos. Quando você entrar lá, você vai ver que são 2 fundos. São 2 fundos porque um é dedicado para o público em geral e o outro para investidores qualificados. A única diferença que eles têm, o portfólio é praticamente a mesma coisa. A única diferença que tem é que o fundo para investidores qualificados permite ter um pouquinho de grau de liberdade a mais. E hoje isso quer dizer ter investimentos no exterior e poder fazer um short ou outro, né? A ideia da casa nunca foi ter investimentos no exterior buscando uma grande ideia nos Estados Unidos de investimento, ou uma grande ideia na Europa de investimento. Acaba sendo uma oportunidade legal, né? Até para as pessoas físicas terem acesso a investimento assim fora. O que a gente faz muito, a gente tem um time muito grande, né, muito robusto, dedicado a fazer uma análise profunda das empresas no Brasil, né? São 8 analistas, além de mim e da Bia. É um time que cobre todas as empresas da Bolsa Brasileira. A gente faz isso em duplas, fazendo com que esteja realmente debatendo e com profundidade cada caso. O que a gente faz fora é que, de uns tempos para cá, várias companhias brasileiras, como é o caso da PagSeguro, da Mercado Livre, da Stone, da XP, são companhias que atuam no Brasil, mas que preferem listar lá fora por um motivo ou outro, né? Porque no final da história, normalmente porque acham que vão ter o valuation melhor lá fora. E aí a gente não quer perder essa oportunidade de ter bons negócios que são listados lá fora. Então, esse fundo, o que ele tem de ativos no exterior são companhias brasileiras com ações listadas na Nasdaq ou na NYSE, né? Então, é praticamente para isso. Mas os fundos
Os dois têm, inclusive, performance bastante parecida, porque isso acaba sendo um percentual pequeno do fundo. Todas essas empresas juntas hoje representam perto de 10% do fundo. Então, os outros 90% são exatamente iguais, né, com a mesma participação nos dois veículos, sendo que um permite investimento para todo o tipo de investidor, para o público em geral, e o outro precisa ser investidor qualificado. Mais investidor qualificado, né? Breno, obrigado pelo bate-papo. Obrigado, Guilherme. Fica o convite para o pessoal aqui de casa. Os fundos da Estúdio Investimentos já estão disponíveis, então corre lá no portal da CM e pode investir já.